Eu falei em línguas com 9 anos de idade, então veja, foi assim, nós estávamos com as crianças, na salinha das crianças, e quando sempre está terminando a reunião, na hora que vai começar o louvor ali final, eles levavam a gente. Esse dia houve um mover de Deus muito grande lá. Quando a gente entrou de novo no lugar, as crianças foram todas impactadas, né? Eu também estava no meio, e eu já falei em línguas ali, e já caí chorando e não sabia por quê. E desde então eu venho vivendo muitas experiências com Deus que não dá para explicar, são coisas muito sobrenaturais. Isso me deu um lado mais pentecostal, mais carismático. Então eu acredito que essa comunidade nem era assim uma comunidade que, vamos dizer, é uma comunidade carismática, mas não chega a ser uma comunidade pentecostal. Mas eles viveram um momento em que o louvor no Brasil parecia estar passando por uma restauração. Então, os louvores eram muito cheios de vida, muito poder, né? Enquanto os ministros começavam a louvar, as pessoas manifestavam o demônio, elas eram curadas, os demônios caíam gritando, sem que ninguém pôsse a mão ou fizesse uma oração, só os louvores mesmo. Foi um tempo assim, os anos 80 e 90, foi uma época assim, de muita manifestação do poder de Deus por meio dos louvores. Eu penso que essa época era uma época de restauração. Realmente os louvores no Brasil tomaram assim, uma dimensão que eu acredito que ninguém esperava, entendeu? Foi uma renovação total. Nas igrejas batistas naquela época, você não podia bater palma, poxa, né? Então, ou seja, a maioria das igrejas batistas é o piano lá, com órgão, né? São bem tradicionais e houve essa restauração. Então eu vivi isso, eu vivi esse momento que também nasceram muitas comunidades, igrejas independentes das denominações. Que era chamado comunidades mesmo, né? Que daí surgiu a comunidade da graça, daí tinha... Várias comunidades. Essas comunidades são, e eu acredito também, por isso que o meu espírito meio antidenominacional, eu não tenho nada contra a denominação, mas eu não me vejo dentro de uma denominação, e vejo que também no mundo, de uma maneira geral, as denominações têm perdido muitas pessoas. Nos Estados Unidos, nos últimos 10 anos, as denominações tradicionais perderam mais de 1 milhão de pessoas. E está nascendo cada dia mais essas igrejas independentes. O que eu julgo isso? Foi a experiência que eu vivi na casa do meu tio. Como eu disse, né, a gente tinha que acordar às 5 horas da manhã para orar, e eles viviam o evangelho, ok? E eu sempre fui apaixonado por Jesus, pelo evangelho, mas... E com muita gratidão a eles, eu tenho muita gratidão ao meu tio, muita gratidão ao que eu vivi na família dele, mas eles viviam um evangelho, a família, não a igreja. A família vivia um evangelho muito pesado, entende? Um evangelho cheio de religiosidade. Muitas doutrinas. E eu queria o quê? Eu queria amar Jesus, mas não queria viver naquele peso. Então, quando eu fui crescendo e que eu pude ter as minhas próprias experiências, e pude ir também, porque eu cresci na igreja, mas não só na igreja, né? Eu tinha uma mãe que era da Umbanda, imagina, quando eu ia passar a temporada com ela, nem na igreja eu aparecia, então eu vivia no mundo, né? Mas eu sempre ia na igreja no domingo, ficava lá pros fundão. Essa era a minha curiosidade, por isso que eu te perguntei, porque hoje eu tenho filhos, né? E acredito que algumas mães, não são todas, ficam preocupadas assim, o que eu vou fazer, né? Como eu vou ensinar pro meu filho? Mas você vê que a graça do Senhor te acompanhou, porque você viveu aquela dualidade ali, né? Você viveu de um lado uma coisa, de outro lado outra, eram temporadas. Eu creio que nós somos escolhidos.